Bem, a quinta questão é 4,5 vezes 3. Vou fazer da mesma forma como eu fiz o item A. Bem, primeiro eu vou fazer a nossa malha aqui, vezes, são dois números, então vou colocar 4, 5 aqui, 4,5, fecho a minha segunda coluna, vezes 3. E eu faço a multiplicação normal. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Bom, já usei esses números, agora só vou pegar as respostas. Primeira saída aqui, a primeira diagonal, o número é 15. O último número é minha resposta, 5. Então aqui eu já vou ter minha resposta. O último número vai ser 5. Sobrou quanto? 1 para a próxima diagonal. Então para a próxima diagonal eu tenho 12. Com mais 1 vai ficar 13. Então, como é a última diagonal, eu coloco os dois números aqui. Resposta 1, 3, 5. E agora eu vou verificar a vírgula. Quantos tem após a vírgula? 4,5. 1. Não tem vírgula. Logo vai ficar o quê? Apenas vou contar um número. 1, coloco a vírgula. 13,5. E essa vai ser a minha resposta. Letra B, resolvido. A letra C da quinta questão é 3,25 vezes 1,23. Vou fazer da mesma forma como eu fiz. Fazer minha malha, vezes. E agora eu vou fazer minhas colunas aqui. Bora ver quantas são. 3,25. E aqui eu não tenho que esquecer, né? São 3 aqui, vou fazer 3 linhas. Colocar de baixo para cima. 1, 2, 3. 1,23. Agora só é fazer a minha multiplicação. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Como é 1, é muito fácil. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 5, 5. Já usei meus números aqui. Agora vou para as diagonais. 15. Número é 15. Último número é minha resposta, 5. Sobrou 1 para a próxima diagonal. Então, vou pegar a minha próxima diagonal, são dois números. E no final vou contar mais um. 10 mais 6, 16. Com mais 1, 17. Último número, 7. Já é a minha resposta. Sobrou 1 para a próxima diagonal. Aqui, ó, mais 1. 9. Com mais 1, 10. Mais 5, 15. Mais 4, 19. Então, minha resposta deu 19. Último número, 9. Sobrou 1 para a próxima diagonal. Tá terminando. Mais 1. 6 mais 2, 8. Com mais 1, 9. Então, só deu um número, já é a minha resposta. E a última diagonal, sobrou apenas o número 3. Então, a minha resposta vai ser 3, 9, 9, 7, 5. Agora, vamos conferir as vírgulas. 1, depois das vírgulas tem 1, 2, 3, 4 números. Então, vou conferir 4 números e colocar a vírgula à frente. 1, 2, 3, 4 e vou colocar a vírgula bem aqui. Resposta 3,9975. A sexta questão vai ser uma divisão. Esse é o meu item A. 3,26 dividido por 2. Bem, eu vou usar o mesmo princípio que eu usei da divisão, da questão da divisão. Só que eu tenho um problema, eu tenho uma vírgula, 3,26.
Não, isso não é problema. Bora verificar. Você pode utilizar o princípio da divisão. Como é que fica o princípio da divisão? É assim, ó. Você pega 3,26 dividido. É só você verificar. Pergunta: quantas casas tem depois dessa vírgula aqui? Aí você percebeu, tem duas. Então, vou ter que nesse lado eu vou colocar vírgula para poder equiparar 0, 0. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer assim, ó, que eu vou ter 3, vou tirar as vírgulas da cola, agora vai ficar 3,26 dividido por, tira a vírgula, vai ficar 200. Então, basta eu fazer esta divisão agora. Então, vamos lá. 326 dividido por 200. Bom, essa conta vai ser difícil? Não, não vai não. É só você atentar para aquela nossa divisão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tem que fazer todos? Não, você não precisa fazer todos. Aqui, ó, vou começar com 200, que é a minha divisão. 200 mais 200, 400. 400 mais 200, 600 mais 200, 800 mais 200, 1000. Se precisar, a gente continua. Bora lá. Sabemos que o 3 é menor que 200, 32 é menor que 200, 326 é maior que 200. Então, vamos pegar todo o número. Então, 326, bora procurar. 326 não chegou em 400. Tá aqui, então, a primeira resposta é 1. E a minha resposta vai ser, aqui embaixo, 200. 326 menos 200, a resposta vai ser quanto? 126. Bom, como não tem mais nenhum número aqui, aí você pergunta, você quer continuar? Se a tua resposta for sim, então o que você tem que fazer? Como não tem mais nenhum número aqui, e a resposta você quis continuar, então você vai colocar um zero aqui. O primeiro zero que você colocar, você vai colocar a vírgula bem aqui, ó, depois do número 1. Ficou o número 1260, aí você pergunta, é maior que 200? Aí a resposta é sim, é maior que 200. Então você vai lá e procura onde é que tem 1260 ou próximo dele, primeiro número bem próximo. 1000 não é, mais 200. 1200 mais 200. 1400, passou. Então minha resposta está bem aqui, ó. A resposta vai ser 6. E aqui vai ser menos 1200. 1260 menos 1200, a resposta vai dar 60. Bem, continuando. Sobrou 60. A pergunta que você vai fazer: você quer continuar? Aí você diz assim mesmo, eu quero. Então o que você vai fazer? Você vai acrescentar um zero no final, como não tem mais nenhum. Você vai acrescentar o zero e perguntar, é maior que 200? Aí você diz é. Então, aí você pode continuar normal a tua divisão. Se esse número não fosse menor que 200, então você acrescentaria mais um zero, aí que você acrescentaria um zero aqui no final, tá ok? Só que com o primeiro zero que você colocar aqui, você não precisa acrescentar ele aqui, só pergunta. Coloca o zero e pergunta, é maior que 200? É, então você pode continuar a tua divisão. Então vamos lá procurar o 600, está aqui o 600, e a resposta vai ser 3. E aqui menos 600, e a resposta deu 0. Então a minha resposta aqui na minha questão foi 1,63. Bem, letra B. A letra B é 1,25 dividido por 1,2. Bom,
Note que aqui só tem uma casa depois da vírgula, então nós vamos precisar fazer com que fique mais um número após da vírgula. Logo, vai ficar 1,25 dividido por 1,2, aí eu acrescentei o zero no final. Bom, continuando aqui, aí tirando as vírgulas aqui, ou seja, retirando as vírgulas, ficou 125 dividido por 120. E fazendo a minha divisão, começando a divisão. Para isso eu vou precisar de novo daquela minha ajudinha aqui do lado. Então, olha só. 1, 120, 2, 240, 3, 360, sempre contando com mais 120. Tá ok? Ficou um pouquinho difícil aqui para mostrar essa numeração, mas eu vou puxando aqui e vou voltando na medida que for precisando. Primeiro, 1 é menor que 120, 12 é menor que 120, então vai ficar 125, que é maior que 120. Então, começando com esse número. Então, o primeiro número, vou procurar aqui, ó. 120 é 125, então o primeiro número é 1. Então, a resposta 1. E aqui vai ficar menos 120. A resposta ficou 5. Pergunta. Se você quiser continuar, quer continuar? Se a tua resposta for sim, o que é que você vai colocar? Você vai colocar o zero aqui no final, ó, 0. E você vai colocar, colocou primeiro o zero, coloca a vírgula. E pergunta, 50 é maior que 120? Se a tua resposta for não, então o que é que você vai fazer? Você vai acrescentar mais um zero aqui e acrescentar um zero aqui. E vai perguntar de novo, 500 é maior que 120? Se a tua resposta for sim, vamos procurar. Vamos procurar. Olha, é 500 que nós estamos procurando, então aqui deu 480, chegou perto de 500. O 5 não é porque vai dar 600. Então a resposta é 4. 4, aqui vai dar 480. Vamos fazer a nossa subtração. 500 menos 480, a resposta vai ficar 20. Bom, pergunta. Quer continuar? Se a tua resposta for sim, basta você acrescentar o primeiro zero. E perguntar, 200 é maior que 120? Tua resposta é sim. Então, você vai lá e procura 200. Ou o primeiro número menor que 200. Aqui, ó. No caso aqui deu 240, passou, então o primeiro número menor é 120. Então a resposta vai dar 1. E aqui vai ficar menos 120. E aqui nós vamos aqui, 120, 200 menos 120, a resposta vai ser 80. Bem, como já está bom 3 casas decimais, vamos ficar por aqui. Quer dizer o quê? Que a minha resposta de 1,25 dividido por 1,2, a minha resposta vai ser 1,041 aproximadamente. Tá ok, pessoal? Bom, vamos passar para a 7ª questão. Aí vocês podem perguntar, e a letra C da sexta? Aí eu posso dizer para vocês, tentem resolver a letra C da sexta. Tá ok? 7ª questão, item A. 2/3 mais 1/3. A 7ª questão, você verifica o seguinte, que existem frações. Se você tem problema com frações, a partir de agora não vai mais ter. Por quê? É bem simples você trabalhar com fração. Basta você observar a parte de baixo do número, chamado de denominador. Tá ok? O de cima chamado numerador e o de baixo chamado denominador. Bem, vamos olhar aqui embaixo. Os números que estão embaixo são quantos? 3. Se são iguais, basta você deixar o de baixo, que é 3, e somar o que tem em cima. É bem fácil. Então, 2 mais 1, 3. O número que está embaixo é 3. E 3 dividido por 3, a resposta é 1. Pronto. Item A resolvido. Vamos para o nosso item B da 7ª. 2/3 de novo, mais
1 quarto. A partir de agora, você prestou atenção que não são iguais. Se esses denominadores, os números que estão embaixo, não são iguais, basta você prestar atenção. Aqui, pergunta, o menor número é 3. Consegue chegar no maior número, que é 4? Se você conseguir sair do 3 e chegar no 4, ótimo, nós vamos mexer apenas de um lado. Se você não conseguir sair do 3 e chegar no 4, nós vamos mexer dos dois lados, tá ok? Então vamos lá. Como é que você sabe que o 3 vai chegar no 4? É assim, só você fazer as multiplicações. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Passou do 4. Então, se passou do 4, quer dizer que o 3 não consegue chegar no 4. E o que acontece? Vamos ter que mexer nos dois lados. Então, esse lado e esse lado. Esse lado nós vamos multiplicar, esse lado nós vamos multiplicar. É só você inverter a multiplicação. Esse lado vamos multiplicar todo por 4, esse lado nós vamos multiplicar todo por 3. E resolvemos o nosso problema. 4 vezes 2, 8 em cima, 4 vezes 3, 12 embaixo. 3 vezes 1, 3 em cima, 3 vezes 4, 12 embaixo. Bom, já verificamos que já são iguais. E agora só é somar em cima. 8 com mais 3, 11 sobre 12 embaixo. Permanece o 12. E aí, nós temos 11 dozeavos. Letra B resolvida. Letra C. Dois quintos mais 3. Bem, esta aqui, você pode verificar o seguinte, que você tem 2 quintos, e embaixo você tem, e aqui desse lado você tem 3. Só que você percebe o seguinte, toda vez que você tiver um número inteiro, embaixo dele sempre tem 1. Então, como é que vai ficar? 2 quintos mais 3 sobre 1. E aí você percebe facilmente. E aí pergunta de novo, faz aquela pergunta. O menor consegue chegar no maior? 1 consegue chegar em 5? É só você multiplicar. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. Então quer dizer que este lado apenas, basta você multiplicar por 5 e já vai ter a tua resposta. Então lá vai. Aqui vai permanecer 2 quintos, mais, aí só multiplicar agora, tudo em cima e embaixo. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 1, 5. E agora é só resolver em cima. 15 mais 2, 17, sobre 5, que é o número que está embaixo. 17 quintos. Vamos para a letra D. 4 terços mais 1 quinto. Bom, da mesma forma que nós vamos analisar aqui embaixo. 3 consegue chegar em 5? Não. Por quê? 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6. Passa de 5. Aqui quer dizer o quê? Nós vamos mexer dos dois lados. Aqui você multiplica por 5 e aqui você vai multiplicar por 3. Não esquece que é em cima e embaixo. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 3 vezes 1, não esquece do sinal de mais no meio, 3. 3 vezes 5, 15. E agora, só finalizar. 20 mais 3, 23 sobre o número que está embaixo é 15. Então, 23 quinzeavos. Pronto, letra D resolvida. E a última, a letra E. Menos 3 mais 1 quarto. Mesmo sistema da anterior lá de cima. Então, aqui nós vamos ter o quê? Menos 3 sobre 1 mais 1 quarto. Quer dizer o quê? Aqui você já pode fazer até direto. Não é 1, então basta você multiplicar isso aqui por 4 e pronto, resolve a história. 4 vezes 3, não esquece que é negativo na frente. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 1,
4, mais 1 sobre 4, que repete. Só que agora os sinais são diferentes. Vamos lembrar da soma lá de cima. Sinal diferente, você diminui. 12 menos 1, 11. E olha para o maior. 12 ou 1? O maior é 12, então o sinal ficou negativo. Menos. Sobre. O número embaixo é 4. Então, nossa resposta é menos 11 quartos. E assim, a 7ª questão foi resolvida. 8ª questão. A nossa 8ª questão, ela traz uma multiplicação de frações. É bem simples de você resolver. Na multiplicação de frações, basta você pegar o primeiro de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo e acabou a história. Olha só. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 2, 10. Bom, como não tem como nós simplificarmos, nossa resposta é 3 décimos. Na letra B, você tem 2 quartos vezes 3. Só que aí você tem que atentar para o seguinte, que embaixo do 3, do número inteiro, sempre existe 1. Então vai ficar 2 quartos vezes 3 sobre 1. E agora fica fácil para você multiplicar. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 1, 4. Ou se você quiser, você poderia apenas multiplicar em cima. 3 vezes 2, 6, sobre o número que está embaixo, que é 4. Aí já resolveria direto. Só que aqui existe uma simplificação. 6 quartos aqui são números pares. Quer dizer que dá para dividir tudo por quanto? Por 2. 6 dividido para 2, 3. 4 dividido para 2, 2. E a nossa resposta é 3 meios. Isso se chamou simplificação. Bem, agora aqui nós temos uma divisão, 5 terços dividido por 3. Bom, existe uma... Eu gosto de trabalhar com a divisão de fração assim. 5 terços é o que está na frente, dividido por 3 que está embaixo. Como este número aqui é um número inteiro, embaixo dele sempre tem quanto? 1. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou usar o método da proporção. Eu tenho 5 terços dividido por 3 sobre 1. Olha como é fácil fazer essa divisão. Eu vou apenas multiplicar agora. O de cima com o último de baixo e o do meio com o do meio. Primeiro com o último. 5 vezes 1, 5 sobre 3 vezes 3, 9. E a minha resposta, como não dá para simplificar, é 5 nonos. E a último item, eu tenho 4 quintos, eu vou fazer da mesma forma como eu fiz ainda há pouco, 4 quintos dividido por meio. Mesma coisa. De cima com o de baixo multiplicando, 4 vezes 2, 8. E o do meio com o do meio, 5 vezes 1, 5. Fechando em 8 quintos. Pronto. E a 8ª questão está resolvida. Bem, a 9ª questão é um probleminha aqui. Ela traz o seguinte. Comprei um carro por R$ 2.500. Quer dizer o quê? Que você comprou um carro por R$ 2.500, que foi o valor da entrada. E mais 24 prestações mensais de 430. Mais 24 prestações de 430. Quer dizer o quê? Ou eu multiplico 24 vezes 430, ou eu vou somando 430 24 vezes, até achar meu resultado. Eu vou fazer primeiro essa conta. 24 vezes 430. E a resposta vocês podem fazer utilizando aquele método que eu passei lá em cima, ou através de qualquer multiplicação. Vai dar 10.320. Quer dizer que as prestações todas vão dar 10.320. Quer dizer o quê? Está perguntando quanto terei pago pelo carro. Então, eu paguei 10.320
mais a entrada, que é 2.500. Totalizando R$ 12.820. Então, somei 10.320 com mais 2.500, deu 12.820. E finalizamos a nossa nona questão. Vamos para a 10ª. A 10ª questão diz que Tom e Kátia foram encarregados de preparar os sanduíches para a festa de surpresa de Cláudio. Cada pão de forma dá para 12 sanduíches. Então, posso dizer que um pão de forma ele forma 12 sanduíches. São 42 convidados. 42 convidados. E a previsão é que cada um coma 4 sanduíches. Então, eu vou achar o número de sanduíches que todos os convidados vão comer. Então, vamos lá. Então, vai ser resposta 42 vezes, cada um vai comer 4. E a resposta vai dar 168 sanduíches. Sanduíches. Só que a pergunta não está pedindo quantos sanduíches tem que ser dispostos. Está perguntando quantos pães de forma você vai precisar. Um pão de forma, tá bem aqui, ó, um pão de forma dá para 12 sanduíches. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? 168 eu vou dividir por 12. Então, essa conta vai ficar para vocês e eu vou dar apenas a resposta aqui. Então, a minha resposta vai dar 14 pães de forma. Então, minha resposta vai dar 14 pães de forma. Essa foi a minha 10ª questão. Décima primeira. A questão diz: o senhor Fernando é irmão do gerente do banco. Coisa boa, hein? Por isso, não tem problemas quando fica com saldo negativo. No momento, seu saldo é de R$ 150 negativo. Então, o saldo do senhor Fernando... Desculpa aí, cá, Fernanda, não é Fernando, tá? Saldo do senhor Fernando, saldo dele é 150 negativo. Só que ele vai fazer as seguintes operações. Ele vai depositar 90. Nós sabemos que se eu vou depositar, eu vou colocar dinheiro, eu vou estar aumentando o meu valor em dinheiro. Então, eu vou colocar mais 90 na minha conta. No item A. No item A, meu saldo é de 90. Deu 150 negativo. Se eu depositar, quer dizer que se eu depositar R$90, quanto vai ficar meu saldo aí no item A? É só fazer. Então, fazendo essa conta, eu sei que meu saldo ainda vai dar negativo, porque o meu valor maior é 150 e a resposta vai dar 60. Quer dizer que no item A eu ainda ia ficar devendo R$60. O senhor Fernando, quer dizer. Letra B. Em vez de depositar, ele vai retirar 250. O saldo dele é menos 150. Se ele não vai depositar, se ele vai retirar, então retirar ele vai ficar negativo ainda, menos 250. Então, vai ficar mais negativo ainda. Então, vai ficar menos, sinais iguais, você conserva o sinal e somos 2. Resposta vai dar 400.
Então quer dizer que ele vai ficar com saldo mais negativo ainda, vai ficar menos R$ 400 de saldo. Na letra C, ele tinha 150 negativo de saldo dele no começo. Ele vai retirar 325. Retirar é negativo, né? 325. O camarada está se endividando mais. Depois ainda retira 155. Então, menos 155. E por final, deposita 635. Se ele deposita, é mais 635. Bem, vamos somar aqui. Ó. Como os três são negativos, vamos somar logo esses três aqui. Ó. 150 mais 325 mais 155. Como são os três na negativa, então vai ficar negativo menos. A resposta vai ficar 630. Mais 635 que ele depositou. E agora só fazemos aqui o finalzinho aqui, ó. 635, se não é diferente, subtrai. 635 menos 630 vai ficar 5 positivo. Então quer dizer que ele vai ter no final um saldo de R$ 5. Esta foi a minha letra C da 11ª questão. 12ª. Uma estrada de ferro ligava a cidade à mina de ouro. Uma estrada de ferro ligava a cidade à mina de ouro. Depois, essa estrada de ferro foi aumentada, ligando a cidade à fábrica. Para não mudar a quilometragem da estrada velha, o trecho novo foram usados números negativos. Então tá aqui, ó. Tá aqui a fábrica, a cidade e a mina. Letra A. Quantos quilômetros da fábrica fica o clube? Quantos quilômetros da fábrica fica o clube? Bora analisar. A fábrica está bem aqui. O clube está bem aqui. Quantos quilômetros? Então, correspondendo. Cada espaço, cada distância aqui corresponde a 1. Então, se eu tenho um aqui e um aqui, 1 quilômetro mais 1 quilômetro, vão ficar a resposta 2 quilômetros. Lembrando que cada divisão é 1 quilômetro. Então, respondido a nossa letra A. Nossa letra A, a resposta são 2 quilômetros. Da fábrica ao clube são 2 quilômetros. Em que quilômetro da estrada fica a central elétrica? Em que quilômetro da estrada fica a central elétrica? Então, a resposta aqui na letra B, ela fica no quilômetro 4. A central elétrica está bem aqui, ó. Deixa eu colocar, mostrar para vocês, está bem aqui, ó. A central elétrica fica no quilômetro 4, bem aqui, ó. Pronto, está resolvida essa daqui. Letra C. Um trabalhador disse à sua mulher que estaria na estrada a 4 km da cidade. Há 2 lugares onde ela deve procurá-lo. Quais são? Pessoal, onde está esse trabalhador? Deixa eu ver. Ele disse para a mulher dele que estava a 4 km da cidade. Então vamos para a cidade. A cidade é o nosso ponto zero, marco zero. Bem aqui, ó. Se ele vai estar a 4 km da cidade, ele pode estar em que local? Ou ele está para cá, ou ele pode estar na central elétrica, ou ele pode estar no clube. Então, a 4 km da cidade, nós temos 2 opções, na central elétrica ou clube. Então, a letra C, ela vai procurar ele no clube ou na central elétrica. Pronto, nós resolvemos a nossa letra C. E a letra D? A letra D bem aqui, cadê a letra D? Está bem aqui a letra D. Qual da distância do quilômetro 8 ao quilômetro menos 6? Aí nós vamos
ter que analisar. Vamos lá no quilômetro 8. Tá bem aqui o quilômetro 8. Bora conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos no 0. 9, 10, 11, 12, 13, 14. A distância são quantos? 14. Então, nossa letra D, nós vamos responder, são 14 quilômetros. E aí, foi a nossa 12ª questão. 13ª questão. A 13ª questão diz: com 48 litros de leite, quantas garrafas de 2/3 de litro poderão ser cheias? Então, eu tenho 48 litros de leite. Cada garrafa tem 2/3 de litro. Quantas poderão ser cheias? Quantos litros poderão ser cheias dessas garrafas aqui? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma divisão, igual a nossa divisão anterior. Vamos pegar 48 e vamos dividir pelos 2/3. Vamos fazer a nossa divisão. Lembramos que, se lembra da nossa divisão, 48 sobre 1 dividido por 2/3. Vamos lá, vai ficar 48 vezes 3, dividido por 2 vezes 1, 2. Eu vou dividir logo 48 por 2, vai dar 24 vezes 3, e a minha resposta vai dar 72 garrafas. Essa foi a nossa 13ª questão. Resposta: 72 garrafas. Corrigindo, essa foi a nossa 13ª questão. 72 garrafas. Questão de número 14. Está dizendo assim mesmo. Roberto percorreu de moto 37,4 quilômetros. Outro motociclista, o Zusa, percorreu 1,5 vezes essa distância. O Zusa percorreu 1,5 vezes essa distância. Bom, quando eu falo uma vez, quer dizer que ele percorreu a mesma distância que o Roberto. Então, 37,4. Só que ele percorreu mais meia quilometragem do que o Roberto percorreu. Então, vai ficar 37,4 mais a metade desse valor. Então, vai fazer o quê? 37,4 e vamos dividir por 2. E aí, essa divisão vocês vão fazer. A minha resposta, você vai ter que chegar em 18,7. E agora é só pegar o resultado, que é 56,1 quilômetros. Esta foi a distância percorrida por Zusa. E terminamos a 14ª questão. 15ª. Questão de número 15. No cofrinho de Isabel, há algumas moedas de R$1. Há 25 moedas de 50 centavos. E há 11 moedas de 25 centavos. Totalizando R$22,25. Quantas moedas de R$1 estão no cofre? Bom, primeiro eu vou descobrir quantas moedas de 50, qual é o valor de 50 centavos que tem no cofre. Vai ficar 25 vezes 50 centavos, que vai dar R$12,50. Quer dizer que eu tenho R$12,50 no cofre. Quantas de 25? Quantos reais de 25 eu tenho? 11 vezes 25 moedas de 25 centavos,
vai dar R$ 2,75. Somando os dois, 12,50 mais 2,75, eu vou ter o final R$ 15,25. Quer dizer que isso eu tenho moeda de 25 e 50 centavos, mas eu estou perguntando quantas moedas de R$ 1 tem no cofre. Quer dizer o quê? Basta eu pegar o total, que é 22,25, e vou subtrair 15,75, que é as moedas de 50 e 25. Fechando em quantas moedas? Em R$ 7,00.